a estrutura vai sendo mexida, né, por causa dessas ampliações, e às vezes a gente não está preparado para as mudanças disso. Então, novos cargos são criados. E essas dificuldades elas vão sendo estressantes. Olá, meu amigo, meu irmão, sou o pastor Klaus Piragini e esse é o podcast da Igreja Evangélica Quírios e é o nosso podcast de liderança. Espero que você que já conhece o canal tenha gostado de tantos assuntos que nós temos falado, entrevistas sobre liderança e também possa nos ajudar a divulgar esse canal. Se você está aí chegando agora, volta aí para trás, pega as playlists, você vai ver muita coisa sobre liderança, tanto corporativa quanto para o ministério. Tenho certeza que vai ser bênção para você. E hoje eu vou tratar um tema aqui que eu acho que eu nunca abordei no nosso podcast sobre os desafios do crescimento. No tema de hoje eu quero falar sobre tamanhos. É interessante porque a gente ouve muito sobre a questão do crescimento, né? E isso é muito legal. Eu acho que tudo que tem saúde cresce, a gente começa um trabalho, a gente quer expandir, ou cresce em visibilidade, ou cresce em notoriedade, ou cresce em resultados, em eficácia. Qualquer pessoa que abre lá uma loja no coração dela tem o desejo de ver aquela loja crescer. Qualquer pessoa que abre uma escola tem o desejo de ver crescer, não importa a sua área, né? E também nos ministérios que a gente tem na igreja também, a gente quer ver crescer. Mas eu aprendi com o tempo algumas coisas sobre a questão do crescimento que são bem interessantes, que eu não sabia quando eu comecei o ministério. Uma das coisas que é interessante quando a gente começa um trabalho é que a gente acha que se só crescer já vai ser o suficiente para resolver os problemas. Mas a gente até usa uma expressão que alerta um pouco sobre isso, né? Que são as dores do crescimento. Baseado naquela criança que, quando está desenvolvendo seu crescimento, ela sente dores no físico, assim também a corporação sente dores quando ela está crescendo. E cada fase que você tem de crescimento, você vai viver algumas dores diferentes. Então, por exemplo, quando você tem uma congregação de 200 membros, ela tem um tipo de administração, de forma de trabalhar, de jeito de viver, de se comunicar. Geralmente os líderes são muito próximos, muitos ali são familiares, são parte da família, muitos obedecem porque estão engajados naturalmente por uma causa, que é a própria família que está ali desenvolvendo. Mas quando isso passa de um tamanho de 200 para 500, por exemplo, já muda completamente o perfil de liderança. No grupo corporativo, também tem essa mudança. Você tem uma equipe de 10 pessoas, são basicamente 2 ou 3 desses 10, ou seja, quase 30% são amigos, gente que você trouxe para trabalhar com você, gente que te admira, que te respeita. Mas quando esse grupo começa a crescer para 50, 100 pessoas na sua equipe, tem muitos ali que não têm acesso a você e não te conhecem. E isso gera uma mudança profunda na maneira como a gente tem que liderar. A primeira coisa que a gente precisa cuidar é a cultura do tamanho. Existe uma ideia que, por exemplo, tudo que é menor, tudo que é pequeno, é feito com mais qualidade. Eu me lembro uma vez que nós estávamos viajando e entramos num restaurante italiano bem pequenininho. E a sensação de ser um restaurante familiar, pequenininho, né, cuidado pelos pais, pela filha que estava servindo a mesa, dava uma sensação para nós de um ambiente muito bom, ou seja, muito bem feito e cuidado. Mas isso não é verdade, porque eu não entrei na cozinha daquele restaurante. Eu não sei se aquele lugar era melhor ou era pior no sentido administrativo, da onde vinham os alimentos, qual era a qualidade do mercado. A comida estava boa, ambiente agradável, cultura do tamanho. Pequeno vai ser feito com mais capricho, com mais graça. Mas às vezes não é assim. Às vezes você entra num ambiente pequeno, está sujo, está mal administrado, a comida demora. Então a gente tem uma ideia de que o tamanho vai definir para nós a qualidade, e nem sempre o tamanho define a qualidade. Tem lugares que são pequenos e que são muito mal organizados, e tem lugares que são pequenos e são bem organizados. Dentro da igreja, a gente também tem essa ideia do tamanho. A igreja cresceu, a igreja não cresceu.
Se ela não cresce, a liderança está com problema. Se ela cresce, ela cresceu demais, e a gente acha que então vai perder a qualidade, vai perder a espiritualidade, vai perder a comunhão por causa do crescimento. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar sobre a questão da crise do crescimento, das dores do crescimento, é que o crescimento vai gerar uma certa adaptação. E essa adaptação, ela precisa ser estudada por cada etapa do nosso crescimento. Às vezes, quanto mais você cresce, mais difícil fica para estudar essas adaptações, porque você tem poucas referências de crescimento. E algumas que você tem são ruins, né? São como não fazer. Mas vamos pensar o seguinte: uma pessoa que está numa empresa, que tem lá uma filial e daqui a pouco ela tem 3 filiais, esse crescimento vai gerar uma nova adaptação, uma nova forma de trabalhar, e a gente precisa entender essa adaptação. Eu me lembro que quando a gente mudou de 200 pessoas na igreja para 500, foi uma coisa difícil até para mim. Eu senti uma dificuldade muito grande, porque estava acostumado a sair do culto, pegar 12, 15, 20 pessoas, ir numa pizzaria depois do culto e comer uma pizza. 20 pessoas representava praticamente 20% do grupo frequentador daquele culto. Então, você tem 200 pessoas, você tem uma média de frequência de 120, 130, 100 pessoas. Então, você está com 20 lá, você está com 20% daquele povo que foi no culto naquela noite. Isso é bem interessante. Agora, o desafio é que depois você não consegue mais lembrar o nome de todo mundo, então você tem algumas dificuldades. Então, aí você precisa começar a treinar suas equipes, treinar os seus grupos para poder conversar com mais pessoas e se conectar. Mas isso não quer dizer que a igreja com 200 pessoas ela era mais saudável que hoje. Não, ela tinha tantos problemas quanto hoje. Problemas de pecado, problemas de dificuldades, pessoas desanimadas, dificuldade de engajamento. Na verdade, eu acho que até tinha outros problemas maiores, como as pessoas estavam muito próximas, então haviam outras conversas mais tóxicas. Então, a gente precisa entender isso. Tudo que a gente vai fazer para crescer. E a gente precisa agora se preparar para esse crescimento e a gente precisa treinar, né, a nossa mente para receber a ideia de como a gente vai crescer. E a primeira coisa é a adaptação da liderança. A liderança precisa se adaptar rapidamente a novos métodos, novos estilos de comunicação, novas formas de fazer reunião, novas adaptações com relação ao acesso das pessoas até você. Então, isso vai precisar mudar rapidamente. Segunda coisa que acontece muito quando há um crescimento é que nós vamos mudar também a forma de comunicar. Então, eu vou me adaptar a essas mudanças, vou tentar entender. Agora, as preocupações são diferentes, mas eu também preciso comunicar a minha equipe de uma maneira diferente. Por quê? Porque antigamente era só pegar o WhatsApp e ligar para uma pessoa. Mas agora tem muita gente. Se você for ligar para o WhatsApp para cada um, você vai passar o ano ligando. Antigamente você fazia uma reunião com 3, 4 numa sala, e isso representava 80% do resultado que você precisava. Hoje, se você puser 80 pessoas numa sala, você não vai atender o resultado que você precisa. Então você precisa mudar a forma como você comunica, a forma como você fala. Me lembro também que nessa época passei uma situação interessante. Gostava de fazer algumas piadinhas, algumas brincadeiras, e eu comecei a perceber pessoas muito ofendidas com as minhas piadinhas. E eu não entendia, porque eram as mesmas piadinhas que eu tinha feito o ano passado, ou sei lá, 15 meses atrás. Só que agora, por causa do distanciamento e do crescimento, as pessoas não aceitavam as piadinhas que eu estava fazendo. Então, quanto mais o seu grupo cresce, mais o seu ministério cresce, mais é exigido. Existem ministérios, por exemplo, hoje na igreja, que são do tamanho de pequenas igrejas. Tem 100 pessoas, 200 pessoas naquele ministério. É uma igreja pequena, porque a pessoa está cuidando do ministério. Então, ela tem dificuldade, ela precisa se sentir ali valorizada, a pessoa está lá, ela quer fazer parte de um projeto que tem sentido, e de repente ela está no meio de uma multidão ali que ela não sabe nem se lembram que ela existe. Esse é um desafio muito grande que a gente tem. Então, dentro disso, a gente tem um outro desafio que é manter o engajamento. À medida que as coisas vão crescendo, as pessoas vão se sentindo menos engajadas porque elas se sentem distantes da liderança. Tem uma frase do T.J. Jakes que eu gosto muito, que ele diz assim:
não tão perto para que as pessoas possam te ferir, mas não tão longe que elas não possam te seguir. Eu gosto dessa frase, porque às vezes você, quando a igreja é menor, ou a liderança é menor, o trabalho é menor, as pessoas estão perto de você e elas conseguem te ver, mas você também se machuca mais, porque você está muito próximo delas. Aí você vai para o outro extremo, você quer ficar distante porque você não quer ser ferido, mas aí elas não podem te ver para te seguir. Então você tem que ter esse equilíbrio. E à medida que o trabalho, o ministério cresce, o engajamento fica difícil porque há esse distanciamento com a liderança. E existem camadas que estão se formando dentro da igreja e nem sempre a camada está passando a visão da igreja para o último lugar. Vamos pensar assim, você tinha quando o trabalho era menor, você era o dono da empresa e você tinha 3, 4 funcionários, então era você direto com o funcionário. Aí, de repente, começou a crescer, você precisou colocar alguns supervisores. Era você, supervisores e os funcionários. Mas aí cresceu mais, você precisou colocar uns gerentes. Então era você, gerentes, supervisores e funcionários. Cresceu muito mais ainda, você precisou colocar alguns diretores. Aí você colocou você, diretor, gerente, supervisor, funcionários. Essas camadas que estão sendo formadas, essas camadas no meio, elas vão distanciando a cultura e a visão. E você precisa acessar essa camada de baixo, assim como você está acessando a camada de cima. Então, às vezes, você está derramando sobre o diretor tem que derramar sobre o gerente tem que derramar sobre o supervisor, e o supervisor tem que derramar sobre os funcionários, os colaboradores. Olha que interessante. Só que às vezes vira um telefone sem fio. Você derrama sobre o diretor e você diz, olha, eu queria mudar isso. O diretor passou para o gerente. O dono da empresa não quer mais isso. Você não falou isso, você falou que queria mudar, mas ele diz, você não quer mais isso. O gerente diz, vai cair a casa, hein? Vai mudar tudo. E o supervisor diz, gente, vai ser todo mundo mandado embora. Essas camadas que vão sendo formadas, percebe? Vão gerando ou engajamento, ou distanciamento, ou tristeza. E isso tem a ver tanto com a comunicação quanto o engajamento. Então a gente precisa trabalhar isso de uma maneira muito forte, né? Quanto maior a equipe, a comunicação eficaz se torna mais crucial por causa disso. Você falou uma coisa, a pessoa entendeu outra. Me lembro uma vez aqui na Quiris, que começaram a, não sei, criaram uma história que eu não comia frango. Irmão, eu não sei, porque eu gosto de frango, sempre gostei de frango, mas inventaram uma história que eu não comia frango. Na verdade, eu tive uma gastrite e descobri que uma das coisas que me deixava muito mal era café preto, né? Aquele café forte, e pele de frango. Então eu comecei a tirar a pele de frango e comer só o frango. Até hoje eu evito um pouco porque eu não me sinto bem. Um dia eu fui almoçar aqui na igreja e as pessoas tiraram o frango na hora que eu sentei. Eu disse, oxe, mas eu não peguei ainda, não me servi. Não, mas você não come frango. Olha interessante, da pele de frango já virou que eu não como frango e que eu não podia comer, que eu não gosto de frango. Então a comunicação ela começa a ficar assim. E aí eu disse, não, claro que eu como frango, eu gosto muito de frango. A pessoa disse, não, mas a gente nunca fez frango porque você não, falaram para nós que você não gostava. Então, de onde veio essa comunicação? Né? Veio de um gerente, um supervisor, né? Claro que na igreja não tem gerente e supervisor, então tem um líder de ministério, tem um outro líder de ministério que está abaixo do outro líder de ministério, que foi criando. E às vezes nem por mal, tá? Essa comunicação precisa ser trabalhada. Outra coisa que é interessante sobre a questão do crescimento é que o novo crescimento, né, quando há um crescimento expansivo, precisa mudar a estrutura organizacional. E isso é um desafio. Por quê? Porque as pessoas, elas, quando você muda essa estrutura organizacional, as pessoas acabam tendo dificuldade em perder um pouco o poder. Ou seja, antigamente era uma pessoa que ela resolvia tudo. Ela ia no mercado, ela comprava, ela fazia o almoço, ela abria o restaurante, ela limpava as mesas, estava cansada. Ela pegou uma pessoa para ajudar. Cresceu, essa pessoa que ia ajudar,
começou a fazer a compra. Aí já não é a compra exatamente como ela gosta, porque ninguém vai fazer igual. Então a gente começa a ter uma dificuldade organizacional. A estrutura vai sendo mexida, né, por causa dessas ampliações, e às vezes a gente não está preparado para as mudanças disso. Então novos cargos são criados, outras pessoas têm que ser informadas, porque senão, de novo, a comunicação não funciona, as pessoas não conseguem fazer. E essas dificuldades, elas vão sendo estressantes. Você vai perdendo um pouco o brilho. Porque antigamente era você. Existe um artigo do Tim Keller que ele diz o seguinte, que é mais difícil uma pessoa sair de uma igreja pequena e se acostumar e se engajar numa igreja grande do que uma pessoa sair de uma igreja pequena e mudar de denominação ou de doutrina. É mais difícil. Por quê? Porque você estava acostumado a fazer tudo, a estar relacionado com tudo. Então você tinha todo o poder, você tinha a chave, você tinha o código, você tinha a senha, você ligava. Não importa que lá embaixo, às vezes tinha 3, 4 pessoas, mas estava tudo na sua mão. E aí, quando a cultura vai crescendo organizacionalmente, então agora você tem uma equipe para o som, você tem uma equipe para abrir a igreja, você tem uma equipe para cuidar da portaria, e você já não faz mais tudo. E é uma sensação, às vezes, de perda de poder, de perda de autoridade. Que, na verdade, você poderia, então, usar essa mudança dessa cultura organizacional e dessa estrutura organizacional, na verdade, estrutura organizacional, não cultura, para você viver realmente o propósito que Deus colocou na sua vida e focar nisso. Então, eu me lembro que quando eu comecei a fazer podcast, há muitos anos atrás, 2008, eu tinha que pegar as câmeras, eu tinha que montar, eu tinha que ligar. Era bom, mas não era a qualidade que tem hoje, porque hoje tem pessoas que sabem fazer, são especialistas nessas áreas e fazem muito melhor do que eu fazia. Então, o crescimento também gera esse aumento da qualidade. E aí há uma coisa interessante, porque as pessoas, elas não veem mais só pelo fato de terem relacionamentos e amizades conhecidos, mas vêm pela excelência que você vai prestar para ela. Então, o crescimento também pode gerar essa excelência. Mas se adaptar com essa mudança estrutural é muito difícil, porque você precisa equilibrar as necessidades, criar padronizações para que fique pelo menos igual ou parecido, né, os trabalhos que são feitos. Precisa ter flexibilidade necessária para se adaptar àquilo que está acontecendo na estrutura. Então, era muito fácil algumas coisas antigamente, por mais que sejam cansativas, porque tudo ficava na sua mão, mas o controle é bom, né? Você ter um pouco de controle, todo mundo gosta de ter um pouquinho de controle das coisas, e aí você vai perdendo esse controle por causa do tamanho. Quarto problema que eu vejo que a gente precisa enfrentar no crescimento, né? Primeiro, adaptar a nossa gestão, comunicação e engajamento vai ser diferente, a gente precisa manter o engajamento, a motivação da equipe, isso pode ser um desafio, exigindo estratégias diferenciadas, porque as coisas não são mais iguais. A estrutura organizacional mudou, então agora você tem camadas e cadeias e gentes que você não tem acesso, não é todo mundo mais seus amigos, não é todo mundo mais sua família, né? Então é muito fácil você pegar a tua família lá e falar, faz isso que eu estou mandando, agora não é assim. Depois você tem a cultura e a colaboração que vai mudando de acordo com o crescimento. Isso é bem interessante. É muito fácil, por exemplo, você gerar uma cultura até intuitivamente com um grupo pequeno de pessoas. Porque você forma uma pequena tribo ali. Então, aquela pequena tribo, você nem pensa nisso. Você vai falando, a pessoa vai comprando as ideias e aquilo vai virando uma cultura bem positiva, porque você está gerando essa cultura de forma intuitiva e, às vezes, nem pensando em grandes projetos, mas você vai fazendo. Outro dia, eu estava numa igreja muito legal, muito bonita, mas pequena, mas muito bonita, e eu vi o engajamento das pessoas e percebi que a cultura dela era uma cultura positiva, uma cultura muito legal, mas baseada em relacionamentos de amizade, pessoas muito amigas, parecidas, que vão engajando as outras pessoas, que é sensacional para o tamanho da igreja, nota 1000.
Mas se isso começa a crescer, você já não trabalha mais com pessoas que você conhece. Vem gente que você nunca viu na sua vida, com pensamentos, culturas, ideias diferentes. E isso vai gerar uma dificuldade na cultura e na forma que as pessoas fazem, colaboram. Então, elas vêm com as suas ideias, seus pensamentos. Então, a gente precisa trabalhar essa questão da cultura de acordo com o tamanho que a igreja está, ou com o trabalho que você tem. Vi uma matéria interessantíssima hoje, não sei se é verdade, mas se for, eu não assisti o filme, se você assistiu, comenta aí, tá? Mas muito legal, né? Que quando o Roy lá comprou a franquia do McDonald's, ele foi vender para grandes pessoas muito ricas, que já tinham seus negócios já bem-sucedidos, que seriam os investidores das novas franquias. Então ele foi lá e esses grandes investidores, homens muito ricos, compraram a franquia do McDonald's e criaram a primeira loja do McDonald's, as primeiras. E não deu certo. E isso é interessante. Por que que não deu certo? Porque dentro da cultura inicial do McDonald's, os novos que compraram, esses homens mais ricos, eles não tinham interesse em trabalhar lá. Então eles pegaram um terceiro, colocaram para trabalhar e aquilo não funcionou, porque não havia um engajamento, eles não obedeciam às regras, eles não copiavam, a franquia não era igual, eles não tinham as mesmas disciplinas com relação à qualidade. E aí o dono do McDonald's teve a seguinte ideia: eu não vou vender mais para pessoas ricas. Foi lá e pegou um judeu de classe média, que a sua família ia usar aquilo para cuidar, para poder ser o sustento da casa. E aquela franquia explodiu. Por quê? Porque dentro daquele ambiente ele estava engajado, ele estava relacionado, e ele conseguiu, era necessário para ele progredir, diferente daqueles ricos que aquilo era apenas mais um investimento e vão colocar na mão de alguém para fazer. Então é interessante a gente perceber que às vezes o produto é bom, a ideia é boa, é uma coisa que é para dar sucesso, todo mundo queria comer o lanche do McDonald's, mas não estava dando certo. Por quê? Porque estava na mão errada. Então a gente às vezes tem dificuldade dessa cultura da liderança, porque à medida que as coisas vão crescendo, não é mais o dono que está ali, não é mais o líder que está ali, o principal, ou o amigo principal, ou o parente, o irmão, a filha, o filho. É uma terceira e quarta pessoa que às vezes ela não está tão engajada com a causa como deveria. Então a gente precisa trabalhar essa questão da cultura. À medida que a organização cresce, a cultura organizacional também pode ser afetada por sofrer transformações. E a liderança deve trabalhar para cultivar uma cultura de colaboração, inovação, inclusão, fortalecimento dos laços entre os membros da equipe. Então, quanto maior o projeto, mais a adaptação da cultura vai ser necessária. E o quinto e último desafio do crescimento, para mim, é quando você entende que o desenvolvimento de talentos se torna agora necessário. Então, treinamentos, investir nas pessoas, criar uma equipe ampliada, identificada com aquilo que você quer gerar para a tua vida, investir em programas que possam gerar mentoria, que possam gerar oportunidade de crescimento profissional, e isso vai trazendo os engajamentos para as pessoas. Então vamos tentar repetir agora, resumir agora tudo isso. Primeiro, o crescimento vai gerar uma adaptação na gestão, tem jeito. Você fazia de um jeito, agora você tem que fazer de outro. Você punha tudo lá no caderno, agora você tem que ter um computador. Você tem o computador, agora você precisa de um programa que possa te ajudar, porque cresceu bastante. A comunicação e engajamento vai mudar. Você falava direto, você estava juntinho, agora você precisa enxergar que outras pessoas vão estar nesse processo e a comunicação tem que ser clara. E o engajamento era natural, era um engajamento envolvido familiar, pelo vínculo próximo de relacionamento, e agora você tem pessoas ali que são estranhas para você e você vai precisar engajar. A estrutura organizacional muda. Antigamente era você mais um, mais dois, agora você mais 10, você mais 20. Então o crescimento pode exigir uma revisão da forma como você estabeleceu a estrutura. Tudo falavam com você, tudo pediam para você, e agora não dá mais para fazer assim.
Quarto, a cultura e a colaboração vai mudando, mais gente, mudanças de cultura, culturas ruins são inseridas, culturas positivas podem ser adaptadas, mas às vezes você precisa enxergar que a cultura mudou. Não dá mais para fazer daquele jeito que você fazia antes. Tem uma frase também do T.J. Jakes que eu gosto, que fala assim: o que te trouxe até aqui não vai ser o que vai te levar até onde você quer chegar. Ou seja, se você não se adaptar às mudanças, o que fez você chegar até aqui hoje pode ser o que vai matar o sonho de você chegar onde você gostaria de chegar. Quinto, desenvolvimento de talentos. Você precisa começar agora, então, estar mais próximo dessa capacitação de novas pessoas para que o padrão seja o mesmo, para que a qualidade seja a mesma. Por isso que você vê que esses grandes franchises, eles investem em treinamento, eles têm empresas já próprias treinadas para fazer o design, para ficar tudo igual, para poder gerar essa qualidade, para que possa ser padronizada, para que as pessoas possam encontrar a mesma qualidade em todos os lugares. Então, é uma bênção crescer. E tem muita coisa positiva que vai acontecer com o crescimento. Antigamente você não tinha recursos, agora com o crescimento você pode ter mais recursos. Antigamente você, então não só recursos financeiros, mas pessoas, talentos. Antigamente você se desgastava muito e o resultado era pequeno. Você tinha poucas pessoas, né? Isso é uma coisa interessante, porque a gente se impressiona com o poder. E ao invés de a gente se preocupar com o poder, a gente tem que se preocupar com a eficácia. Então, se a pessoa chega a ver você, mas eu sou o presidente, eu sou o líder presidente. Tá, você é o líder presidente de 3 pessoas. Às vezes uma pessoa que tem um ministério com 200 é mais forte do que um líder presidente de 3 pessoas. Mas a pessoa se sente mais importante em ser o líder presidente do que pegar o ministério que Deus deu na mão dela e fazer crescer, e multiplicar, e explodir. Isso é uma coisa interessante para a gente pensar, porque faz parte da nossa cultura, né? A pessoa prefere falar, eu sou o dono de uma... Eu sou o dono de uma, sei lá, de uma fábrica pequenininha, ao invés de ser o diretor de uma multinacional. Então, às vezes, mas é porque eu tenho liberdade. Tem um monte de questões que a gente tem na nossa cultura, né? Às vezes é bom, às vezes é ruim, às vezes tem crescimento, mas às vezes a pessoa faliu já 4, 5, 6 vezes. É difícil a gente analisar isso. Então, eu gosto de pensar o seguinte: você tem que estar no lugar onde Deus te colocou. E se Deus te colocou nesse lugar, você tem que fazer o melhor. E tudo que você fizer vai crescer. Porque a palavra de Deus fala que Deus poda para que cresça, para que dê fruto, muito fruto e mais fruto ainda. Esse é o propósito que Deus tem para a nossa vida. Então, analisa o teu crescimento, analisa como você está crescendo e a maneira que você está enfrentando os desafios são naturais, eles vão acontecer. Se você tivesse com 10, fosse para 20, ia ter uma diferença, de 20 para 50 é outra, e assim vai. E tudo que a gente está fazendo vai prosperar, vai trazer crescimento. Bom, espero que você tenha gostado desse podcast, espero que eu tenha atingido o meu objetivo para dizer para você que o crescimento é bom, que vai trazer desafios, mas vale a pena crescer e que a gente precisa se adaptar e aprender a se relacionar com os crescimentos que a vida nos traz, de forma que nós, como líder, a gente possa adaptar, possa comunicar, engajar, mudar as estruturas necessárias, criar a cultura, a colaboração necessária, desenvolver os talentos, para que não pare de crescer. Deus abençoe e se você gostou desse podcast, não esquece de compartilhar e tudo quanto fizer, prosperará.